Hoje nós vamos conversar sobre o encerramento do processo trabalhista com e sem resolução do mérito. Meu nome é Melissa Santos e esse é o Manual do Advogado, o canal do maior portal de prática trabalhista do Brasil. Yay! O encerramento do processo com resolução do mérito e sem resolução do mérito é totalmente diferente e a implicação prática disso também é muito diferente, tem consequências diferentes para o processo. Então eu vou explicar o que é o encerramento do processo com e sem resolução do mérito e aos poucos a gente vai entrando em todos os detalhes. A extinção do processo com resolução do mérito é aquela que decide as questões trazidas ao juízo, ele entra no mérito da questão. Já a extinção do processo sem resolução do mérito é aquela em que o juiz não entra na questão meritória, na questão no pedido em si. Então a diferença básica é que na extinção com resolução do mérito, o juiz resolve o mérito. Você não pode, e a implicação prática é que você não pode mais demandar quanto àquele ponto. Já a extinção sem resolução do mérito, ela não entra na questão trazida pelo reclamante. O juiz encerra o processo. A implicação prática é que você pode entrar com essa ação novamente. Eu vou falar aqui alguns exemplos que vai começar a ficar mais claro na sua cabeça como que funciona a extinção com e sem resolução do mérito. Um exemplo clássico é quando existe a desistência da ação. Se o reclamante desistir de uma ação, ela é extinta sem resolução do mérito. Isso quer dizer que depois ele pode entrar novamente com a mesma ação. Já a renúncia do processo, ela implica numa extinção com resolução do mérito. Então, quando você renuncia, você abre mão daquele processo e a partir de então você não pode mais demandar aquela questão. Então, vamos para um exemplo prático para você entender. O reclamante, vamos supor que ele faz um pedido de danos morais. Então, ele entrou com a ação e, entre outros pedidos, ele fez o pedido do dano moral. Só que ele não localizou a testemunha que presenciou o dano. Ele pode desistir do pedido e, se mais para frente ele entrar ainda dentro do período prescricional, ele encontrar essa testemunha, ele pode entrar de novo com a ação pedindo só o dano moral, né, que é aquele pedido que ele tinha desistido antes. Agora, se ele renunciasse ao pedido, então ele ia falar assim, olha, eu abro mão e não vou mais pleitear isso, não quero mais pleitear isso. Aí sim seria a renúncia e a extinção com resolução, tá? Mesmo que ele achasse a testemunha, depois ele não ia poder mais pedir aquele pedido na Justiça do Trabalho. Existem muitos outros exemplos de extinção com e sem resolução do mérito, então eu vou falar alguns aqui para você. Então, exemplos de extinção sem resolução do mérito. A inicial é indeferida, o autor abandona a causa por mais de 30 dias, quando acontece a perempção, quando a parte morrer e a causa for considerada intransmissível, enfim, são vários exemplos. Você pode ver todos eles lá no blog, na matéria que eu vou deixar linkada aqui embaixo. Tem muitos exemplos lá, então esses são só alguns. Agora vamos falar alguns exemplos da extinção com resolução do mérito. Um exemplo clássico é a prescrição. A prescrição, ela extingue o processo, pode não ser o processo todo, pode ser um período, né? Mas ela extingue com resolução do mérito. Então, se for declarada a prescrição daquele período para trás, todo aquele período está prescrito e, portanto, extinto com resolução do mérito. Sobre aquele ponto, o reclamante não pode mais entrar com a ação, só dali para frente. Um outro exemplo clássico é a homologação de acordo. Se um acordo é homologado, ele extingue o processo com resolução do mérito e aí o reclamante não pode mais pleitear as verbas sobre as quais ele transigiu, sobre as quais ele fez o acordo. E, aliás, acordo é um bom tema, né, pra gente falar aqui no vídeo. Se você quer esse vídeo, me conta aqui embaixo. Então, a diferença entre extinção com e sem resolução do mérito, como você pode ver, é bem tranquila, bem simples. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, você pode ler os artigos 485 a 488 do CPC. Esse capítulo trata sobre a sentença e a coisa julgada e vai explicar bem melhor sobre a extinção com e sem resolução do mérito. E se você quer se aprofundar na prática trabalhista, aproveita e já se inscreve no canal, clica aqui embaixo, ativa o sininho para você ser avisado, toda terça-feira sai vídeo novo. Também, se você tiver uma sugestão de tema, pode deixar aqui nos comentários. E já saiu bastante vídeo legal também, você pode olhar nos vídeos publicados. E lembra de deixar o like, isso me ajuda muito, ajuda o canal a crescer. Na próxima terça eu volto com mais um tema de prática trabalhista. E se até lá você tiver alguma dúvida, é só visitar o manualdoadvogado.com.br e consultar uma das mais de 300 matérias que são publicadas. Até a próxima terça!